Fala galera, bem-vindo aí à primeira aula. Bom, aqui vai ser a aula mais básica de todas, caso você não saiba aí nada, ok? Se caso você souber disso aqui, tudo bem, não tem nenhum problema, beleza? Primeiro, eu vou estar explicando para vocês o que é um suporte à resistência, o que é uma tendência, né? O que é uma vela e tudo mais. Lembrando, pessoal, que tudo que eu vou passar para vocês aqui é tudo simples, você vai cair na realidade mais ainda quando estiver praticando, entendeu? E como eu já disse, caso você já saiba, tudo bem, não tem nenhum problema, ok? Então, tudo que eu vou estar explicando aqui, eu vou mostrar para vocês no gráfico também, beleza? Primeiramente, isso daqui é um suporte à resistência. O que é um suporte à resistência? Um suporte, né, e uma resistência, resistência é a de cima, suporte é o de baixo. É onde o mercado tende a estar respeitando, ó. Ele vem aqui e toca lá no topo, toca no fundo. Vem aqui, ele tende a respeitar dentro desse canal. Um canal, ele é dado quando é feito pelo um suporte a resistência, entendeu? Então, quando a gente forma um suporte, né, no gráfico e uma resistência, o gráfico que está ali dentro, por exemplo, ali, ó, ele tende a respeitar. Mas em um momento ou outro, ele pode se romper, seja para cima ou seja para baixo, como vocês estão vendo aqui, por exemplo. Ó. Aqui no gráfico, essa linha preta de cima é uma resistência, essa linha de baixo é um suporte. Então, aqui é uma coisa muito simples, beleza? Então, voltando aqui, você já sabe o que é um suporte à resistência. Aqui vai ser só uma aula básica para você entender quando você vir lá no gráfico, beleza? E aqui tem, por exemplo, outro suporte à resistência. Só que veja só, nesse primeiro quadrante aqui, ó, o suporte está embaixo, a resistência está em cima, ok? E aqui já o suporte está lá no lugar da resistência, né? E a resistência já ficou mais acima. Isso serve para caso o gráfico for para baixo também. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que quando há um rompimento, seja para cima ou para baixo, o que era suporte vira resistência, o que era resistência vira suporte. Por quê? Vamos supor que a resistência aqui é em cima, o nosso suporte aqui embaixo. Então o gráfico vem aqui dentro, ó, fica aqui durante um período, aí ele vai e rompe. Então, se essa linha de cima era uma resistência, ela vira um suporte. Por quê? Porque a próxima resistência ela vai estar lá acima. Então, quando o gráfico rompe uma região, ele tende a buscar outra. E qual vai ser essa outra região? Né? Se ele já rompeu aquela primeira resistência, ele vai buscar uma segunda resistência mais acima. Isso funciona para o gráfico de baixo também. Se caso ele romper o suporte aqui e vir para baixo, esse suporte vira uma resistência. O próximo suporte vai estar lá abaixo, porque ele vai estar buscando uma nova zona. Entendeu? Então é muito simples, pessoal. Muito simples, ok? Vamos para o próximo passo aqui. O que é uma tendência? Uma tendência de alta e uma tendência de baixa. É quando o gráfico, pessoal, por exemplo, tem a lateralização que eu mostrava também. Lateralização é isso aqui, ó, por exemplo. Ó, tem um suporte, uma resistência e o gráfico fica aqui, ó, indo de lateral. Ok? Mas dá para operar do mesmo jeito. E uma tendência já é o contrário. Uma tendência de alta é o mercado indo para cima, pessoal. É questão de raciocínio, ó. Aqui, ó. Veja que o mercado está se comportando em topos e fundos, mas ele está seguindo uma tendência de alta. E aqui também da mesma forma, seguindo uma tendência de baixa. Ó. O gráfico vai caindo, entendeu? É somente isso. E da mesma forma, o que é de cima é uma resistência, o que é de baixo é um suporte. Quando isso vira o reverso? Quando há um rompimento, ok? Apenas isso. E o que é uma lateralização? A lateralização é praticamente isso aqui. Ó. Observe que o gráfico veio daqui de baixo. Ó. Vem daqui de baixo, não é? Ele foi lá em cima, beleza. Só que durante um período ele se comportou aqui dentro desse canal. Você pode ver que está em lateral. Uma hora ou outra ele vai romper, seja para cima ou para baixo. Ó. Ele passou um período aqui na lateral, você consegue ver? E depois ele fez o quê? Rompeu lá para cima, entendeu? Então isso aqui é o mais básico que acontece no gráfico, né? E aqui abaixo, uma coisa muito importante você tem que entender. Porque, tipo assim, a vela, ela tem a abertura, ela tem o fechamento, né? Seja para alta ou seja para baixa, beleza? E ela tem a mínima e a máxima. O que é a mínima e a máxima? A mínima, por exemplo, isso aqui eu posso chamar de pavio, ok? Você pode chamar isso de pavio, de sombra também, que é chamado, ok? Então, é esse traçozinho que tem aqui, ó. É como se fosse um palito no meio da vela, por exemplo, entendeu? Então, isso aqui se chama de baixo mínima, né? E essa de cima chama máxima. Isso aqui são regiões onde o mercado tende a negociar, só que há uma retração. E essa retração, por exemplo, se o gráfico vai para cima e depois retrai, é porque a força vendedora ali naquele momento foi maior do que a compradora, entendeu? E vice-versa também. Se caso ele está subindo, né? Por exemplo, ali, se caso ele está descendo e retrai, a força compradora foi maior do que a vendedora. Isso aqui no gráfico vai ficar
para vocês entenderem facilmente, beleza? Então é isso aqui, pessoal. A abertura da vela é o fechamento. Então, por exemplo, se ela abre aqui, ó, se ela abre aqui, ela vai lá para cima, não significa que ela vai terminar lá em cima. Por quê? Porque ela pode retrair, né, e terminar aqui abaixo. Existe o corpo da vela. O corpo da vela, isso aqui é o mais importante, ó. Corpo da vela. Isso aqui é o corpo da vela, ok? Isso aqui é o pavio dela, a sombra que ela deixa, que ela vai em certas regiões, né? Tenta negociar, depois ela retrata. Praticamente quase toda vela tem isso aqui. Isso aqui é o mais normal, ok? Então, quando a gente vai fazer uma compra ou uma venda, se a gente está num suporte ou uma resistência, a gente tem que efetuar uma compra ou uma venda quando ela romper, beleza? Só que ela tem que romper, por exemplo, com a vela inteira. Então, por exemplo, eu vou criar aqui ó, uma resistência aqui e um suporte aqui. Beleza, você viu que o corpo da vela terminou acima da minha linha, então ela rompeu com o corpo da vela. Agora, se eu faço isso aqui, ó, uma resistência aqui em cima e um suporte aqui. Ou seja, você observa que ela foi até lá em cima, só que ela retraiu e ela terminou abaixo da minha linha. Então, ela não rompeu aquela região. Só vai ser rompida aquela região quando ela romper com o corpo da vela, né? E principalmente se caso tiver, né, em relação à vela passar de uma sombra, um pavio que ela deixou, ela tem que romper também até isso, beleza? Então, é somente isso. Agora vamos lá para o gráfico na próxima aula, onde de fato você vai entender como você vai estar traçando seus suportes à resistência para entender a tendência, então, suas regiões ali de compra e venda, beleza, pessoal? Então, vamos aí para a próxima aula.